Olá, gente, bom dia. Daremos início à apresentação do seminário sobre picornavírus causador da hepatite A. Nós, integrantes, decidimos escolher esse vírus por ser de RNA fita simples positiva e pertencer a uma família amplamente conhecida, mas ser o único do seu gênero. Além disso, reconhecemos a importância de compreender mais sobre suas características, dados sobre sua ocorrência e as medidas profiláticas conhecidas. O causador da hepatite A é o vírus Picornaviridae, único vírus pertencente ao gênero Hepatovirus. Existem ao todo 6 tipos de genótipos, sendo os mais encontrados em infecções humanas os genótipos 1, 2 e 3, todos com RNA de fita simples positiva. A partícula infecciosa, ou virião VH, é considerado pequeno, apresentando apenas 26 milímetros de diâmetro e sem a presença de envelope viral. Em termos de estrutura, ele é conhecido por apresentar simetria icosaédrica, cujo capsídeo é formado por 60 cópias de cada proteína estrutural e é constituído por 32 capsômeros, que são as unidades formadoras. São considerados vírus com uma alta taxa de resistência devido à sua alta tolerância ao calor, podendo sobreviver após meses à temperatura ambiente e até 30 minutos a uma temperatura de 60 graus Celsius. Além disso, são resistentes também a pHs elevados, à ação do éter e do clorofórmio. Por estes fatores, a capacidade de transmissão desse vírus, que ocorre pela via fecal-oral, é bem fácil. Apesar de sua alta taxa de resistência, em ambientes com elevada radiação UV, com a presença de formaldeído ou cloro, ou com temperaturas acima de 85 graus Celsius, estes indivíduos não resistem. O RNA genômico do picornavírus é constituído por um RNA de fita simples com polaridade positiva de aproximadamente 7,5 quilobases. A fita é dividida em 3 segmentos. O P1, que codifica as proteínas estruturais que compõem o capsídeo, essas são VP1, VP2, VP3 e VP4. E os segmentos P2 e P3, que codificam as proteínas que são necessárias para a replicação do vírus. Uma das características mais importantes do RNA genômico do picornavírus é a associação da proteína VPG à extremidade 5'. Esse fato sugere que ela seja utilizada como primer durante a transcrição. No esquema ao lado, é possível visualizar a proteína VPG ligada à extremidade 5', assim como a divisão da fita em P1, P2 e P3 e as respectivas proteínas que são codificadas por esses segmentos. As proteínas estruturais do capsídeo, citadas anteriormente, são originadas a partir de uma proteína primária que sofre clivagem proteolítica. Esse processo nada mais é que a hidrólise das ligações peptídicas dessa proteína primária, que é catalisado pela protease 3C. Estamos dando destaque para a origem das proteínas estruturais, pois elas são essenciais para a montagem do vírion, a partícula que realiza a transmissão do genoma viral para a próxima célula hospedeira e que é formada a partir da associação dessas proteínas estruturais. Todos os vírus são considerados parasitas moleculares obrigatórios e os seus genomas se tornam funcionais após o processo de replicação dentro de uma célula hospedeira. A replicação se refere às formas de multiplicação viral que irão produzir uma linhagem viável. Antes do início do processo, ocorre a adsorção do vírus à célula hospedeira através dos receptores virais, que nesse caso são as integrinas. Em seguida, ocorre a descapsidação do RNA, expondo o genoma do vírus e induzindo o processo de expressão gênica. Esse é iniciado pela síntese de uma cópia de RNA complementar, o RNA mensageiro, com polaridade negativa, que ocorre com a participação da RNA polimerase. Como citado anteriormente, acredita-se que a proteína VPG age como primer para que ocorra essa síntese. O processo de replicação é iniciado a partir da leitura do RNA complementar sintetizado pelos ribossomos da célula hospedeira. A fita recém-sintetizada poderá servir como base para novas fitas, ser traduzida em uma poliproteína ou embrulhada para formar novas partículas virais. Finalmente, a replicação é finalizada com a montagem da partícula viral. A hepatite A, também conhecida como hepatite infecciosa, é transmitida por contato fecal-oral, podendo ser por meio de alimentos, água e entre indivíduos. Raramente, a pessoa infectada irá apresentar sintomas, porém, estes podem aparecer a partir dos 15 dias de infecção e variam desde sintomas mais gerais,
como febre, tontura e vômito, até mais específicos, como icterícia, caracterizada por pele e olhos amarelados, e também urina escura e fezes claras. O vírus entra no corpo via oral e é incorporado na mucosa intestinal, para assim ser transportado para o fígado, onde ocorre a sua replicação e formação de vesículas citoplasmáticas. Posteriormente, o vírus é excretado pelas fezes, deixando-as contaminadas, agindo então como transmissora da doença. O ciclo biológico do vírus, HVA, é determinado por duas fases. A primeira, a qual há uma alta taxa de replicação vírica e de eliminação do vírus pela bilis. E a segunda, que determina a diminuição da replicação vírica, desaparecimento do vírus nas fezes e aparecimento de lesão celular, o que causa uma ação imunológica mediada por linfócitos T. Fatores preventivos. Para prevenir a disseminação do vírus, há necessidade de rigorosa higiene pessoal dos doentes e adequada desinfecção dos banheiros utilizados pelos mesmos, assim como dos seus respectivos objetos, uma vez que o vírus da hepatite A pode permanecer na superfície destes por semanas. Muitos relatos de diferentes países mostram que a melhoria nas condições sanitárias de uma determinada população reduz a prevalência da doença. A disponibilidade de água tratada nos domicílios é uma medida eficaz para o controle desta. Com essas melhorias, os indivíduos passam a entrar em contato com o vírus da hepatite A em idades mais avançadas, quando há um aumento das formas ictérias de hepatite e, inclusive, o aparecimento mais frequente de complicações. Por essa razão, ao lado das medidas sanitárias, a vacinação contra o vírus da hepatite A deve ser estimulada como um meio efetivo para o controle da doença. O fato de ter sido descrito apenas um sorotipo do vírus A, embora diferenças genotípicas tenham sido encontradas, pode facilitar o controle da doença através da vacinação. São vacinas altamente imunogênicas e seguras, que produzem 95 a 100% de soroconversão em indivíduos saudáveis. Há comprovação de seu valor através de estudos populacionais em várias partes do mundo. Os grupos de risco da doença seriam os viajantes para as zonas de média e alta prevalência, crianças de áreas endêmicas, homens que se relacionam com homens, receptores de fatores concentrados de coagulação, pacientes hepatopatas crônicos e usuários de drogas injetáveis. A utilização de vacinação universal abre evidentemente a perspectiva de erradicação da hepatite A no mundo. Ou seja, a doença pode ser erradicada através de melhores condições de saneamento e de uma vacinação em massa, e que para se organizar adequadamente o conjunto das ações de saúde, é necessário ampliar a notificação e melhorar a vigilância dos casos de hepatite. Epidemiologia do vírus A. As hepatites podem ser agrupadas de acordo com a maneira preferencial de transmissão. No caso da hepatite A, ela pode ser diferenciada pela transmissão via fecal-oral. Uma das outras principais características que diferenciam esse vírus é a sua capacidade ou incapacidade de determinar infecções crônicas. Outra seria a possibilidade de ocasionar comprometimento sistêmico relevante, como é o caso da glomerulonefrite, do VHB, ou seja, vírus da hepatite B, e a crioglobulinemia do vírus da hepatite C. O vírus A é a causa mais frequente de hepatite viral aguda no mundo. Conforme a estimativa da Organização Pan-Americana de Saúde, anualmente ocorrem no Brasil cerca de 130 novos casos por 100 mil habitantes, e o país é considerado área de risco para a doença. A análise de prevalência dos diversos tipos de hepatite no Brasil, em 2000, mostrou que o vírus A continua sendo o principal causador da doença, representando cerca de 43% dos casos registrados de 1996 a 2000. E a faixa etária na qual o diagnóstico foi mais frequente foi dos 5 aos 9 anos de idade. O vírus tem sua distribuição universal e a disseminação está de acordo diretamente com o nível socioeconômico da população, como se pode visualizar nos padrões de cada região, considerado alto na região norte, com 92,8%, e na região nordeste, com 76,5%, enquanto endemicidades menores foram observadas no sul e no sudeste, com apenas 55,7%.
Concluímos que o picornavírus possui particularidades importantes, destacando-se a associação da proteína VPG ao genoma, a sua alta taxa de resistência e capacidade de transmissão, o ciclo biológico da doença causado pelo mesmo, assim como a sua ampla distribuição geográfica. Também há de se considerar as medidas preventivas que incluem a vacinação, o saneamento básico e a higiene pessoal para impedir a proliferação do vírus. Agradecemos a atenção de todos e em seguida apresentaremos as questões desenvolvidas por nós. Obrigada!